Bom, primeiro eu quero agradecer pela presença de todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês no palco do Compol, maior evento de comunicação política institucional do Brasil. Quero agradecer ao Arthur, ao Natália, à Duda, enfim, em nome deles, a todos da organização do Compol, por esse convite e por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Bom, eu vim aqui falar sobre mobilização, né? E quem já assistiu alguma aula minha, alguma palestra minha, sabe que eu gosto muito de fazer algumas analogias para conseguir explicar o que é a mobilização na prática e como que a gente usa uma estratégia de mobilização em uma campanha política. Porque quando a gente fala de mobilização e a gente costuma perguntar, mas o que é mobilização? E aí as pessoas ficam, é o quê? Disparar um conteúdo no WhatsApp? Fazer um evento de rua? Treinar um militante? É isso que é mobilização? Então, como eu acho que a gente ainda tem um pouco de dificuldade de compreender o que é a mobilização na prática, até porque a mobilização vem muito do mundo físico, né, da rua, do porta a porta, e hoje com o universo digital a gente tem várias outras técnicas de mobilização digital, então é muito importante que a gente consiga compreender, e eu vou fazer isso. Vou trazer esse tema aqui hoje para vocês através de uma analogia, que é o tema da minha palestra, né? Campanha sem mobilização é carro sem rodas. Ele pode até fazer barulho, mas não vai chegar muito longe. Bom, antes de começar, eu vou me apresentar aqui brevemente. Eu me chamo Cláudia Guimarães, sou baiana, soteropolitana, consultora de marketing político e digital e especialista em mobilização. Já trabalho com campanhas políticas há mais de 10 anos, já fiz campanha em várias regiões do Brasil, sou jornalista de formação, sou pós-graduada em comunicação governamental e marketing político, sou professora de mobilização política, sou estudante de inteligência artificial generativa pelo MIT e tenho certificação da Meta. Tive uma agência de digital por 6 anos, onde eu pude me dedicar muito ao marketing digital e aplicar isso ao universo político. Mas vamos lá. Bom, eu começo trazendo essa provocação para vocês. Sabe quando a gente vê aquela campanha super bonita, linha narrativa bonita, posicionamento bonito, peça bonita, tudo muito bem organizado, né? Tem até um bom time ali trabalhando ao redor, mas essa campanha não sai do lugar. Vocês já tiveram a oportunidade de ver uma campanha como essa? Fala, pô, mas aquela campanha é tão bonita, estava tudo tão legal, o que será que aconteceu? E aí eu posso dizer para vocês que muito provavelmente um dos elementos que faltou na comunicação desta campanha foi a mobilização para que essa campanha saísse do lugar. E eu vou explicar para vocês o porquê, né? Como eu costumo dizer, sem mobilização, o seu carro não vai para frente. E aqui eu vou fazer uma analogia para explicar um pouquinho da mobilização para vocês, como eu disse. E nessa analogia, a gente sabe que a gente tem, vou convidar vocês aqui a fazerem uma viagem comigo, né? A gente tem um caminho para ser percorrido, para chegar lá no final com o nosso objetivo, que é a vitória. Todo mundo entra numa campanha querendo ganhar, certo? Mas a gente precisa chegar até lá, tem um caminho que precisa ser percorrido. E para a gente chegar até lá, a gente precisa de um veículo, né? Que aqui na minha palestra vai ser o carro, que eu estou fazendo uma analogia com a campanha política. Mas vamos lá. Antes da gente entrar mais especificamente em todo esse processo de analogia, o que é mobilização, né? Mobilizar é transformar intenção em ação. Ou seja, é você sair do campo da imaginação, do campo do sentir, do campo do saber, para ir para o campo do agir, da ação. Então, esse é o objetivo da mobilização, né? Transformar ação, intenção em ação, e, naturalmente, provocar movimento. A mobilização é o que vai mover uma campanha política, é o que vai fazer com que a gente consiga engajar os eleitores em torno daquela candidatura, em torno daquele projeto político, para que ele se movimente e a gente chegue lá na vitória. Quando a gente fala muito de mobilização digital, como eu disse, a mobilização surge muito no campo mais físico, no porta a porta, nas campanhas de rua. No digital, é você sair da sua bolha e construir uma comunidade engajada. E aí eu trouxe aqui para vocês, né? Sinais, quais são os sinais, Cláudia, de que uma campanha, como você disse lá na frente, pô, a gente tem uma campanha toda bonita, toda estruturada, mas essa campanha não sai do lugar. Eu falei, muito provavelmente falta mobilização. E quais são os sinais de que falta mobilização numa campanha, né? Sinais de que a sua campanha o seu carro está sem roda. Então, quando você tem, por exemplo, muito alcance, isso é muito comum, né? Ah, mas eu tenho não sei quantos mil seguidores. Mas a campanha não sai do lugar. A gente não tem engajamento ativo, a gente não tem participação, a gente não tem ação.
Quando a gente tem ali também redes muito ativas, mas eu publico todo dia, Cláudia. Todo dia eu faço publicação, tenho fluxo, tenho toda uma estratégia pensada para essa comunicação política, para essa campanha, mas a minha base ela não se movimenta, a minha base ela não se engaja, né? Os meus eleitores não chegam junto. E um outro sinal também muito claro é um time perdido e um público indiferente. Bom, como eu disse, a gente vai fazer aqui uma analogia para entender como a mobilização é importante nesse caminho, né, que a gente chama aí de comunicação política até a gente chegar lá na vitória nas eleições. Bom, como eu disse, a gente tem um caminho para percorrer, que tem uma estrada, que tem regras, que é um caminho longo, né, onde a gente vai passar por obstáculos, às vezes o pneu fura, às vezes o carro quebra, às vezes dá um problema, e a gente tem que estar preparado, às vezes não, né, eu até pensei aqui de novo no que eu falei, não é nem às vezes. Na maioria das vezes, trabalhar em campanha política é lidar com o inesperado, né? É lidar com quase que o acaso, vamos dizer assim. Então, a gente tem esse caminho e a gente precisa se concentrar para conseguir chegar neste caminho. Como eu disse, a minha analogia parte do ponto de que a campanha é um carro. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas como estamos todos aqui com fone, eu vou pedir para vocês me responderem meio mímica, assim, né? Vai ser um negócio meio mímica, mas eu confio, quem já jogou imagem em ação aqui, eu confio no potencial de vocês para que eu consiga contar com a participação de vocês. Bom, eu falei que a gente tem um caminho e que a nossa campanha, né, que é o carro, é o nosso veículo que vai nos levar à vitória. E aí eu vou perguntar para vocês, o que é que um carro precisa para andar? Motor, roda, gasolina, combustível, volante. Oi? A pessoa... Mas já tem carro que hoje anda sem... Né? O Tesla hoje já vai ali até sem motorista, mas a gente vai falar disso. Mais alguma coisa? Roda, volante, combustível, motor... Bateria. Bom, a gente pode resumir tudo que a gente falou aqui em 5 coisas. Um carro, para ele andar, ele precisa ter um motor, ele precisa ter um chassi. O chassi aí, no caso, é a estrutura, tá? Ele precisa ter uma carcaça, um chassi, senão são peças soltas, certo? Ele precisa ter um volante, ele precisa ter combustível e ele precisa ter rodas. Tá. Vamos tentar entender qual que é o papel de cada uma dessas coisas num carro que vai se aplicar para essa analogia que a gente está fazendo aqui, que é de uma campanha política. Vamos lá. O que é o chassi de um carro, né? É a estrutura, é o que eu falei, é o que a gente tem ali que une todas as coisas, porque senão é só a roda solta com o motor solto e nada se conecta, certo? O motor é a força, né? É aquilo que vai fazer ali o carro se movimentar. O combustível é aquilo que, aqui na minha analogia, tem muito a ver com investimento e apoio. É aquilo que você coloca no carro para que o carro possa andar. E tem vários tipos de combustíveis, né? A gente tem a gasolina aditivada, a gente tem o álcool, a gente tem o diesel. Então, a gente tem ali, o carro elétrico, né, também, né? A gente não pode deixar de falar. Em relação ao volante, o volante é o quê? A direção, a guia do carro, né? E as rodas trazem o movimento. E como é que tudo isso aqui se conecta com uma campanha política? Vamos lá. O chassi de um carro, a estrutura, seria aqui nessa analogia a candidatura. A força que vai fazer, né, que vai pegar aquele combustível ali e vai fazer esse carro andar, é a equipe que está trabalhando numa campanha. O investimento, o apoio, que ali é o combustível, são os recursos. E de recurso eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de todo e qualquer recurso que pode ser utilizado numa campanha política. Muito disso vai ser dinheiro, vai ser investimento, mas não só, né? O volante, que é a direção, é a estratégia. E as rodas, que são o movimento, é o que eu trago para vocês com uma ideia da mobilização. E aí eu vou perguntar para vocês mais algumas coisas. Todo mundo vai responder assim, no sim ou no não, tá bom? No joinha, assim. Vamos lá. É possível fazer um carro andar sem chassi, sem estrutura? Não? Exatamente, não é possível. Assim como não tem como fazer uma campanha sem candidatura. Qual é o elemento fundamental para fazer uma campanha? Um candidato. Bom, tem como fazer um carro andar sem motor?
Não? Nem se a gente empurrar? Anda. Mas não chega longe, certo? Então, assim, você pode até tentar fazer uma campanha política sem equipe. Ser eu-keep. O que eu posso lhe dizer é que, provavelmente, você não vai chegar tão longe ou tão rápido quanto você precisa para vencer uma campanha política. Então, não dá para a gente fazer uma campanha sem equipe. É possível fazer um carro andar sem combustível? Sem combustível. Com alguém empurrando. Então, a gente cai na mesma coisa. É até possível fazer campanha sem dinheiro, campanha sem recurso. Mas imagine que você está numa pista, não é só você que está nesse caminho, tem vários outros carros. E, naturalmente, o carro que tem combustível, ele tem a capacidade de chegar mais rápido, de passar na frente, de andar um pouco mais. Bom, e o volante? É possível fazer um carro andar sem volante? É, certo? Mas o que é que vai acontecer? O carro vai bater, vai virar, vai sair da estrada. Não tem direção, não tem guia. Dá para fazer campanha sem estratégia com base no achismo? Até dá. Mas eu acho que muito dificilmente o candidato, a candidatura, a campanha vai conseguir chegar lá no final com êxito. E aí a última pergunta, dá para fazer campanha, dá para fazer um carro andar sem roda? Você pode até tentar empurrar um pouco, vai inclusive danificar ali a candidatura, vai sobrecarregar, enfim, todo mundo que vai estar, mas também não dá. Então, esses 5 elementos, para mim, são elementos fundamentais em uma campanha política, e eu vou explicar para vocês por que a mobilização está ali como um componente fundamental para a gente ganhar uma campanha. E para isso, eu vou trazer vocês aqui para uma história, e trazer um case, né, e trazer um pouco de contexto. No ano passado, eu tive a oportunidade de fazer toda a estratégia de comunicação da campanha que elegeu a atual diretoria da OAB do Pará. Né? Como eu disse, eu trabalho com campanhas há mais de 10 anos. Nesses 10 anos, eu trabalhei muito com campanhas de OAB, mas também com todos os tipos de campanha. O que eu vou trazer aqui, apesar de ter sido uma campanha da OAB, vale para toda e qualquer campanha política. Bom, qual que era o nosso contexto nesta campanha e nesse veículo que eu estava embarcando, né? A gente tinha uma boa candidatura, um bom chassi, uma boa estrutura. A gente tinha um motor que era potente, mas um motor pequeno. A minha equipe não era tão grande assim, né? A gente tinha um volante, que ali era eu que estava, né, guiando esse carro, então ali na estratégia. Mas a gente tinha uma limitação em relação ao combustível, ao uso dos recursos. Essa limitação acontecia não só pela dificuldade no investimento mesmo de dinheiro, porque não era uma campanha que se tinha muito recurso para investir, mas aqui eu trago um ponto que eu vou dizer que era o turbo, ou a gasolina aditivada, que eu não pude usar. Quando a gente fala de mobilização, de campanha política e de campanha de OAB, a gente não tem TV, a gente não tem rádio, então a gente não tem essas mídias de massa. O que é que nos resta para trabalhar numa campanha como essa? Muito do digital e muito da campanha na rua também, né? Bom, mas aí a gente tem uma limitação, porque eu já não tenho TV, eu já não tenho rádio e eu só tenho digital. Só que no digital eu não posso fazer impulsionamento. Quem já trabalhou com campanha da OAB sabe que tem um provimento de 2022 que proíbe qualquer tipo de publicidade paga, incluindo impulsionamento. E aí, gente, eu não pude usar meu turbo, a gasolina aditivada, que a gente sabe que quando a gente está no digital, o impulsionamento é muito importante, porque a gente consegue entregar conteúdo segmentado para um público específico e consegue naturalmente fazer esse carro andar um pouco mais rápido. E eu não tinha como fazer isso. Então eu pensei, cara, como é que eu vou conseguir fazer essa campanha chegar na vitória, que era uma campanha de oposição, com um grupo que estava há mais de 15 anos no poder, se eu tenho essa limitação? E aí eu pensei, bom, não tenho como aumentar a equipe, porque tem limitação de recurso, minha candidatura está ok, eu estou ali no volante dirigindo, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou investir na mobilização. Eu entendi que nessa equação, o que eu podia fazer para que a gente conseguisse vencer essa campanha era investir na mobilização, por isso aí o meu Monster Truck com essas rodas enormes da mobilização. E o que é que a gente fez, né, em termos de mobilização? Bom, e eu vou trazer para vocês aqui 2 estratégias práticas que a gente aplicou nessa campanha e que vale. Então, qual foi a roda que nos levou à vitória na campanha da OAB do Pará de 2024? Foi usar de maneira muito estratégica a mobilização interna,
com a mobilização externa. Desde que eu comecei a falar aqui de mobilização para vocês, eu estou falando muito de mobilização digital, de mobilização física, mas esse aqui é um ponto fundamental. Porque eu acredito, e eu costumo dizer sempre, que mobilização se faz de dentro para fora. Não tem como você construir uma comunidade engajada em torno de uma candidatura, de um político, se o grupo interno não está mobilizado. É impossível. Não tem como. Não vai funcionar. Então, é muito importante que a gente possa dar atenção para todos os públicos que estão dentro de uma campanha, para que a gente trabalhe na mobilização, e isso inclui a mobilização interna. O que é a mobilização interna? No caso da campanha da OAB, a gente tinha a nossa chapa, que é uma chapa grande que disputa esse tipo de eleição. A gente tinha os nossos apoiadores, o pessoal que está ali perto. Se a gente fosse olhar para uma campanha tradicional, quem é que a gente tem ali de grupo que compõe a mobilização interna? Os candidatos coligados da candidatura, o grupo que está trabalhando, a nossa base de cabos eleitorais, lideranças também, às vezes, de alguns pontos da cidade, do estado que a gente está trabalhando. Então, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado para a mobilização interna. E como é que eu fiz isso na campanha do Renova OAB? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi treinar todo mundo. Então, eu pedi algumas reuniões, sentei com todo mundo, expliquei o que era mobilização, a importância da mobilização e o que é que a gente faria em todo aquele processo de campanha para que as pessoas pudessem se engajar nesse processo e, assim, naturalmente, a gente convencer mais pessoas a virem para o nosso lado. Como que eu ativei essa mobilização interna? Um minuto, gente. Bom, a mobilização interna, ela foi ativada principalmente pelos grupos de WhatsApp. Então, a gente tinha grupos com todo mundo que fazia parte desse núcleo da campanha. E como que esses grupos eram trabalhados? A gente tinha uma organização de grupos e uma hierarquia dentro disso. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo que vai trabalhar a mobilização com um grupo interno, que trabalhe, por exemplo, com uma estrutura, isso eu estou falando de WhatsApp, mas tem várias formas, trabalhe com uma estrutura piramidal. O que é uma estrutura piramidal? Eu tenho, vou dar um exemplo prático. Na campanha da OAB, eu tinha um grupo com as pessoas mais próximas da gente, que tinha gente que trabalhava na área trabalhista, na área criminal, na área civil, na área familiarista, enfim. E qual que era o comando? Dentro desse grupo, cada um que estava dentro desse grupo tinha que criar um outro grupo com 15 pessoas, no máximo. Não estou falando de grupo de 256 pessoas, porque o que é que você faz quando alguém te coloca num grupo como esse? Silencia, né? E aí a gente montava e assim sucessivamente tinha um comando de cima para baixo, para que a gente tivesse um comando hierárquico naqueles grupos e tudo de maneira muito segmentada e rastreada também, para a gente entender esse comportamento. Junto disso, a gente tinha uma entrega segmentada com um comando muito claro. As pessoas para que vão trabalhar, quando a gente fala de militante, a gente precisa dar a direção, a gente precisa dizer o que é que essas pessoas precisam fazer. Então, esse grupo que estava na minha mobilização interna, eles eram ativados todos os dias, com algumas ações e missões que eram passadas ali pelo WhatsApp, de maneira muito segmentada e com um comando muito claro. Tá. Aqui tem um exemplo de um mapa mental de grupos de WhatsApp. Essa imagem daqui foi de uma campanha de 2022, na realidade, uma campanha de governo, onde essa imagem reflete uma estrutura de grupos piramidais de uma prefeitura onde a gente tinha aqui os comissionados, né, que apoiavam esse projeto político. Só essa hierarquia aqui, essa estrutura hierárquica de grupos me rendeu 195 grupos de WhatsApp, só dos comissionados da prefeitura. Então, eu tinha aqui um grupo que tinha um secretário, aqui tinha um secretário tal com o primeiro escalão dele, que tinha um outro que tinha o seu primeiro escalão, e assim sucessivamente eu conseguia fazer com que a informação que eu disparava aqui chegasse aqui na ponta. Aqui é o famoso quadro do terror, quem já trabalhou comigo na mobilização sabe, que é um quadro de planejamento para todos os canais da mobilização, para se ter ideia do trabalho que isso dá e da atenção que a gente precisa dar a isso. Não é toda a comunicação, nem todo o material que vai ser disparado para todo mundo da mesma forma. Mas eu arrisco dizer que o mais legal de tudo isso nessa campanha foi o momento em que a gente precisou unir mobilização interna com externa. Então, tudo bem,
resolvi aqui o meu grupo interno, está todo mundo engajado, está todo mundo participando. Como é que eu faço da porta para fora? E como é que eu faço para unir o digital com o físico? Que não é o porta a porta de uma campanha tradicional, mas tem visita para escritório, tem visita na procuradoria, no fórum, enfim. E daí foi que, de uma noite insone, que eu não consegui dormir direito, eu pensei, cara, o que é que eu vou fazer para juntar essas duas coisas? E eu falei, e se eu montar um espaço dentro do meu comitê, que seja um espaço híbrido, ele é físico, mas ele tem todos os recursos digitais, para que eu pudesse permitir que a minha mobilização externa acontecesse da porta para fora. Bom, aí foi que eu criei a Central de Engajamento. Como eu disse, era um espaço dentro do nosso comitê que tinha toda uma estrutura para que a minha mobilização externa conversasse com as pessoas de fora. Então, eu tinha telefone, computador, e-mail, WhatsApp, porque eu precisava dar todas as ferramentas possíveis para que as pessoas contactassem os eleitores. E isso é um ponto importante, principalmente quando a gente fala de mobilização digital. Na mobilização digital e nas redes sociais, a gente fala muito que a gente vive a era da atenção, certo? Tá, é muito difícil conquistar a atenção da pessoa, do eleitor. Mas quando você conquista, o que é que você faz com isso? Você só exibe um conteúdo? Você leva essa pessoa para um outro lugar? Você traz essa pessoa para perto? Então não basta só conquistar a atenção das pessoas. A gente precisa levar as pessoas lá do sentir e do saber para o agir, para votar, para participar, para comentar. Enfim, nessa central de engajamento, além de tudo isso, a gente tinha toda uma segmentação e uma inteligência de dados através de pesquisa. Então, a gente tinha uma base de dados para ser trabalhada, que era toda segmentada. Então, jovem fala com jovem, advogado mais velho fala com advogado mais velho, advogado da subseção tal fala com a subseção tal, para criar conexão e empatia. Mas, mais do que isso, um ponto muito importante para a mobilização funcionar, principalmente quando a gente fala de militância: gamificação e reconhecimento. Quando a gente fala de eleitor, e todo mundo aqui sabe disso, que a gente pede um voto, o eleitor sempre pensa, o que é que eu ganho com isso? Né? Então, essa é a nossa lógica dentro da mobilização. É preciso ter uma troca, seja através da gamificação e do reconhecimento. Essa aqui é uma imagem real da nossa central de engajamento funcionando. Era um pouco desse caos aqui, né? Foi tudo muito bem pensado para trazer o público mais jovem para perto. Então, vocês vão ver que a gente brincou com os avatares digitais, tinha uma cortina ali que dava ideia de que estava entrando num portal. Uai, desculpa, gente. Eu estou aqui meio escondida do lado do atual presidente da OAB, que foi eleito. E todo mundo que chegava ali, geralmente, era eu mesma que estava na porta. Então, aqui eu vivia na central de engajamento, ou alguém da minha equipe, com uma lista, com uma estratégia. Então, você chegava, você não falava com qualquer pessoa. Tinha uma estratégia de com quem você ia falar, por onde você ia falar, qual argumento que você ia utilizar. E dentro disso, eu consegui chegar, inclusive, nos indecisos, que era quem nos interessava, principalmente porque a gente estava falando de uma campanha de oposição. Então, tinha um monte de coisa. Aqui, ó, tinha um quadro, quantos votos você conquistou hoje? E aí a pessoa botava lá o nome e marcava. Aí tinha um sininho que o pessoal tocava aqui, ficava aqui na mesa quando conseguia virar um voto. Então, tinha toda uma dinâmica. Quando a gente viu, a central de engajamento virou isso aqui. E aí o pessoal falava, hoje eu vou levar um bolo, hoje eu vou levar um refrigerante, hoje eu vou pedir uma pizza. E nessa brincadeira, o sentimento de pertencimento foi crescendo. Todo mundo queria fazer parte da central de engajamento. Todo mundo queria conhecer o comitê do Renova OAB. E esse sentimento de pertencimento foi o que fez a gente vencer essa eleição. Porque esse sentimento passou a ser percebido não só no nosso núcleo ali dentro, mas também lá fora. E aí é que eu digo para vocês, mobilização é uma estratégia de campanha. Quando a gente fala de marketing político, é meio comum que a gente vá colocando as coisas numa caixinha, né? Então, tem a turma do digital, tem a turma que vai fazer o impulsionamento, tem a turma que faz TV, que faz rádio, tem o pessoal de rua, que lida com os cabos eleitorais, e tem a mobilização. Mas a mobilização, ela não é um departamento à parte. Não é a turma da mobilização que vai pegar o conteúdo e depois disparar no WhatsApp. Mobilização é estratégia e tem que estar no coração da estratégia da campanha. Tem que ter conteúdo pensado para a mobilização. Não é só pegar um conteúdo que funcionou na rede e disparar no WhatsApp.
Até porque a gente está falando de canais diferentes, de públicos diferentes. Então, é preciso ter um olhar de muito cuidado para que a mobilização funcione, né? Porque é isso que vai fazer, no final das contas, o carro andar. E aí eu deixo para vocês essa pergunta e essa reflexão, depois desses quase 30 minutos aqui de fala com vocês, sabendo que temos um caminho a percorrer, né, para chegar na vitória lá em 2026. A gente parece que falta muito tempo, mas não falta, né? Está muito perto. E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Vocês querem só fazer barulho ou vocês querem enxergar mais longe? E se vocês quiserem chegar mais longe, eu deixo aqui o meu convite para conhecerem um pouco mais sobre mobilização, sobre as estratégias de mobilização, sobre as formas que a gente tem de mobilizar o eleitor, de trazer o eleitor para perto, de construir uma comunidade engajada que faça aquilo que aconteceu lá no Renova, aquele sentimento de pertencimento, aquela ideia de conexão, de fazer parte de algo, que esse sentimento cresça e chegue até enfim, o que a gente precisa do nosso nicho de eleitores para nos dar a vitória. E foi isso que aconteceu na campanha do Renova. A gente venceu essa campanha. Era uma campanha que ninguém esperava que a gente fosse vencer, primeiro pela questão, como eu disse, das dificuldades com os recursos. A gente estava lutando contra a máquina, então contra um grupo que estava lá há mais de 15 anos dentro da OAB, e foi a mobilização, né, que nos fez chegar mais longe. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer a todos. Aqui tem um mapa do caminho. O Josmar Andrade, que é meu sócio, está aqui na palestra me assistindo, está aqui na plateia, acabou de fazer a palestra dele. E ele estava comigo nessa campanha da OAB, como em todas as outras campanhas que a gente trabalhou no ano passado, né? E a gente costuma dizer que não tem receita de bolo, não tem muito mapa do caminho, mas, no final das contas, se a gente pode trazer um mapa do caminho ou uma receita, ou o que funciona, no final das contas, é isso aí. É fundamento, é estratégia, é criatividade, é execução e é mensuração, né? Peço aí licença ao Arthur, ao Natali, porque a gente também trabalha baseado em dados e é muito importante ter essa visão também aplicada aos dados. E é isso, quero agradecer a todos e deixo aqui é o nome da minha empresa de consultoria, que, né, eu e o Josmar trabalhamos, e agradecer pela presença de todos, tá? Muito obrigada.